Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo com vocês e hoje a nossa aulinha é de gramática, também de revisão, pensando na prova de vocês, tá? Então, o que eu recebi da coordenação de gramática é substantivos, adjetivos, pronomes, e aí dentro de pronomes, especificamente falaremos de definição, classificação, falaremos dos pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo e dos pronomes possessivos também, beleza? Nessa aula de hoje, a gente vai falar dos substantivos e dos adjetivos, tá? Substantivo, eu separei aqui alguns aspectos para falar a respeito, que são a caracterização, a classificação e a flexão, né? E o gênero, uma flexão de gênero. E o primeiro ponto que eu queria levantar aqui, a primeira coisa que eu queria falar com vocês a respeito do substantivo é que a gente está falando de uma classe de palavras que dá nomes aos seres, tá? Então, o substantivo, ele vai sempre nomear, e o substantivo pode executar funções sintáticas muito específicas, tá? Que nós veremos futuramente numa outra oportunidade. Então, o substantivo, como é que ele se caracteriza? Ele dá nomes, tudo aquilo que a gente entende que está nomeando, por exemplo, menina, bola, mesa, cadeira, computador, aula, são nomes, né, de elementos, de itens que fazem parte do nosso cotidiano. Então, a gente começa a nomear as coisas para a gente conseguir fazer uma leitura de mundo. Então, aquilo que nomeia é chamado de substantivo. Beleza? E aí, agora a gente passa, então, à classificação. A classificação do substantivo, ela é um pouquinho extensa, mas não é complexa. O substantivo, ele pode ser classificado em concreto ou abstrato. A gente aprende lá atrás que o substantivo concreto é sempre aquele que você pode tocar. Por exemplo, caneca, concreto. Garrafa, concreto. Isso é uma verdade, mas não é absoluta, sendo redundante mesmo. Por quê? Na verdade, o substantivo concreto, eu gosto mais de pensa numa brincadeira, tá? A gente pensa numa determinada palavra. Se nós todos conseguirmos ter mentalmente a mesma ideia daquele objeto, né? Claro que de forma mais rústica, então é um substantivo concreto porque aparece a mesma noção ali na nossa ideia. Você fala lâmpada, provavelmente todo mundo vai pensar na mesma lâmpada, tá? Ou vai pensar num objeto que ilumina. E aí a gente está falando de algo concreto. Se eu falar, por exemplo, de mesa, todo mundo vai pensar num tampo, pode ser redondo, quadrado, retangular, não importa, mas com 4 pés. Então, uns podem pensar numa mesa de metal, outros numa mesa de vidro, enfim. Mas é concreto também porque a ideia é a mesma. Abstrato, a gente não pode dizer a mesma coisa, tá? Mais do que a gente não tocar aquilo que é abstrato, nem sempre as ideias são equivalentes. Então, eu posso pensar numa coisa e vocês em outra, tá? E aí existe toda uma discussão em torno de Deus, por exemplo. Deus, concreto ou abstrato? Vai depender muito, principalmente das religiões, certo? Como é que a gente encara isso? Então, a gente vai pensar em abstrato, vai considerar abstrato sempre que aquela palavra, aquele nome, não traga ideias equivalentes à cabeça de todas as pessoas que se propuserem a pensar naquilo, tá? E a gente vai preencher isso aqui junto na aula ao vivo. Comum e próprio. O comum são os exemplos que eu dei. Ainda há pouco eu dei vários exemplos, todos de substantivos comuns, tá? O próprio vai ser aquele que dá nome, a gente fala nome próprio. Por exemplo, Trajano, José, Carla, Martina, Rafael, tá? Tudo isso é próprio porque é um nome muito particular de uma pessoa, né? Você afunila, digamos assim. Você já não faz parte de um grupo tão grande, mas você tem um nome próprio, que é só seu. Primitivo e derivado. O substantivo primitivo é aquele que não se originou de outro, digamos assim, tá? Mas ele pode originar outros. Por exemplo, pedra. Você tem pedra. E quem trabalha com pedra, né, e a gente, por extensão, fala obra, é o pedreiro. De pedra, a
gente pode criar um outro substantivo que é pedrinha ou pedregulho, beleza? E aí esses todos seriam derivados. Nós também podemos classificar em simples ou composto. O substantivo simples é aquele que é formado por uma palavra só, e o substantivo composto é aquele que é formado por duas ou mais palavras. E aí temos alguns processos de formação, tá? Temos também os substantivos coletivos, que são aquelas palavras utilizadas para se referir não a um elemento, mas a um grupo de elementos iguais, tá? Matilha, cardume, são substantivos coletivos, beleza? Estou olhando para cá e olhando para a hora para a gente não passar. Quando a gente fala em flexão de gênero, a gente vai esmiuçar isso aqui um pouco mais e a gente vai ver que a gente tem substantivos que são biformes, tá? E substantivos que são uniformes. E os uniformes entram aqui nessa subclassificação. Os biformes são assim chamados porque eles têm duas formas. Então, eles têm a forma feminina e a forma masculina. Cão, cadela, por exemplo, tá? O uniforme é assim chamado porque vai ter uma forma só. E aí a gente vai diferenciar o gênero de uma outra maneira, tá? Por exemplo, os epicenos são aqueles que a gente vai designar utilizando macho ou fêmea junto, ok? Então, elefante, macho ou fêmea, beleza? Os comuns de dois gêneros são aqueles que vão ser diferenciados por meio de um artigo, por exemplo, o estudante e a estudante, ok? E o sobrecomum vai ser aquele que não tem distinção. Então, a gente está aqui falando de um substantivo que vai ser usado sempre com o mesmo artigo e ele vai ser usado com o mesmo artigo tanto para homem quanto para mulher, tá? Por exemplo, a testemunha. Se for um homem, se for uma mulher, não importa, é sempre a testemunha, beleza? Flexão de número, a gente então fala, sempre que está falando de número, pensa em número mesmo, tá? 1, 2, 3. Se a gente estiver falando de um, substantivo vai estar no singular, 2 ou mais, plural. Lembrando das particularidades da formação de plural, principalmente em substantivos que sejam compostos, ok? Passando para adjetivo, o que é um adjetivo? Como é que a gente caracteriza adjetivo? O adjetivo é aquela classe de palavra que chega para qualificar o substantivo. Então, vai atribuir uma qualidade ao substantivo. Tudo bem? Então, se eu tenho caneca, eu posso dizer que a caneca é branca. Estou qualificando, estou dizendo a cor dessa caneca. Ou caneca bonita, tá? Estou qualificando também essa caneca. E nós temos as locuções adjetivas. Quando a gente fala em locução, a gente está falando sempre da combinação de mais de uma palavra, mas se é uma locução adjetiva, é mais de uma palavra que vai aparecer ali, tá? Então, a gente tem essa combinação que vai cumprir o papel de adjetivo. Então, essa locução, esse grupo de palavras vai adjetivar um substantivo, vai qualificar um substantivo de alguma maneira. E aí a gente tem, dentro dessa classe gramatical dos adjetivos, os adjetivos pátrios, que são justamente aqueles adjetivos que vão atribuir uma nacionalidade, então, de onde vem, alguém é do Brasil ou alguém é brasileiro, por exemplo. Nós vamos ter as locuções adjetivas, como eu falei, vai ser uma combinação de palavras com o intuito de adjetivar, de qualificar. Então, a gente pode falar garrafa de plástico. Garrafa de plástico seria uma garrafa plástica. Reparem que eu usei de plástico e não plástica. Eu usei plástica para explicar para vocês. Então, a gente tem aí duas formas de atribuir uma qualidade, de especificar um pouco mais essa garrafa, tá? Uma delas envolve uma palavra, outra delas envolve duas palavras.
Depois nós temos a flexão de gênero, então o adjetivo, ele vai sofrer junto com o substantivo, ok? Ele vai concordar, vai caminhar com o substantivo, e aí vai sofrer flexão de gênero. Então ele vai ou para o feminino ou vai para o masculino, beleza? Número também vai para o plural ou para o singular, diferente do inglês, por exemplo. No inglês a gente não teria essa flexão de número no adjetivo, tampouco de gênero, porque no inglês poucas palavras têm gênero, né, hoje em dia. E temos também a flexão de grau, tá? Quando a gente está falando de grau, a gente pode mencionar aí o grau normal, então a gente pode falar de inteligente, por exemplo, é um grau normal. Menina inteligente, estou adjetivando essa menina, estou atribuindo uma qualidade a essa menina, tá? Mas eu não coloco essa qualidade nem muito acima, nem muito abaixo, nem comparo a ninguém, beleza? Eu só atribuo uma qualidade. Temos o grau comparativo, e aí, essa palavra aqui é chave, comparativo. Se eu falo em comparativo, eu estou comparando, tá? Então, vai haver uma comparação com algum outro elemento de inferioridade, então é menos que, menos inteligente que, de igualdade, é tão inteligente quanto, ou de superioridade, é mais inteligente que, ok? Então temos aí um grau comparativo, estamos fazendo comparações. No grau superlativo, vocês podem se apegar aqui ao super. Então, a gente vai intensificar esse adjetivo. E aí, a gente tem duas maneiras, né? Que depois se desdobram um pouquinho mais e acabam ficando três, de colocar esse grau superlativo, tá? De trabalhar com esse grau superlativo. Então, a gente tem aí grau superlativo relativo. Então, ele está relacionado, ok? Relativo está relacionado a outros elementos. Então, você fala que ele é o mais inteligente da turma, por exemplo, tá? Então, eu tenho esse estudante, esse aluno, esse menino, em comparação, em relação, por isso, relativo com a turma, tá? Existe essa relação estabelecida com a turma. Quando a gente fala de absoluto analítico e absoluto sintético, tá? A gente está falando especificamente de alguém que é o mais, não necessariamente da turma. Ele é o mais inteligente, tá? O analítico vai ser a forma mais longa, como se a gente fizesse uma análise. Então, a gente vai escrever de forma mais longa. Quando a gente faz uma análise de alguém, a gente faz essa análise de forma mais extensa e mais detalhada. Então, é isso que vai acontecer com o adjetivo. Beleza? Se a gente está falando sintético, a gente está falando de uma forma sintética, de uma síntese, de um resumo, da forma mais breve de indicar que é o mais. Então, você intensifica numa palavra só, inteligentíssimo. Aquele menino é inteligentíssimo, ok? A gente vai preencher aqui com exemplos, beleza? E aí, a gente fecha, então, essa aulinha de substantivos e adjetivos, ok? Espero ter ajudado. A gente se vê, então, na próxima aula, que vai ser a nossa aula ao vivo. Beijinho, tchau, tchau.